Bom dia. O nosso assunto de hoje da nossa formação é sobre roda de conversa. Na roda de conversa, a criança ela tem a oportunidade de se conhecer, conhecer os outros, de se expressar e de desenvolver a oralidade. Na rotina de sala de aula, a criança tem a oportunidade de desenvolver a oralidade em diversos momentos. E a roda de conversa é um deles. A roda de conversa ela acontece em diversos momentos durante o dia, seja na roda de história, onde a criança fala sobre a história, né, às vezes concorda com o final, às vezes não concorda, seja na tomada de decisão de alguma coisa, onde ela participa, de algo que a gente vai fazer na escola ou na sala, seja sobre a apreciação de uma obra ou do desenho de um amigo, e seja sobre ou apreciação dos espaços, como o jardim, a horta. E nesse momento de pandemia, como que a gente promove essas rodas de conversa? A gente promove pela interação das crianças no grupo. Quando a criança ela fala sobre a obra, quando ela fala sobre o que está acontecendo, né, ou ela está se expressando e ela está desenvolvendo a oralidade, porque é muito comum na faixa etária deles que eles tenham trocas nas falas, troquem, né, nas palavras, que são algumas letrinhas, ou não usem algumas letras. Tem criança que tem um pouco mais de facilidade em conversar, outras são um pouco mais inibidas. E é o que compete a nós adultos, deixar que essas crianças se expressem. Quando ela se expressa, quando ela fala, além de desenvolver oralidade, ela aprende a organizar o raciocínio, ela aprende a esperar a vez dela e a respeitar a vez do amigo. E então, quer dizer, como eu disse antes, é uma forma dela se conhecer. E aí você de repente fala assim, mas o meu filho não sabe o que vai falar. Ah, mas na escola muitas vezes tem coisas assim. Como que acontece? A gente está em roda, vamos supor, vou trazer uma situação para vocês, a do VUP mesmo, que é que a gente trabalha nesse momento. Se a gente está na escola e as crianças estão lá, a gente está falando sobre as cores, e aí de repente apareceu um pássaro, né? Que foi a obra de ontem, e tem um pássaro, e aí alguém fala assim, é um animal, né? Aí alguém, vamos supor, uma amiga vira e fala assim, eu tenho um cachorro, o meu cachorro se chama Todd, não sei qual não. Não foi o que a gente perguntou, mas nesse momento a gente para, a gente escuta a amiga ou o amigo que falou isso, a gente escuta, porque aquilo está sendo importante para ela naquele momento. Naquele momento, ela lembrou do cachorro. Então aquilo foi para ela importante. Tem a ver com a obra? Talvez sim, talvez não, mas nós não estávamos falando de animal, então remeteu a ela. Mas era algo que ela precisava falar. Outra situação, a gente está conversando e aí de repente a criança fala assim, pronto, eu tenho um brinquedo novo. O que o brinquedo tinha a ver com a história, com a obra? Nada, mas era um momento em que ela queria contar que ela tinha um brinquedo para os amigos. E ela viu todo mundo reunido, ela achou que o momento era aquele para contar. Então, quer dizer, ela se expressou e a gente não pode inibir isso. E a gente não pode falar por essas crianças, a gente tem que deixar que elas falem. Ela não quis falar agora. Tudo bem, a gente respeita. Em um outro momento, ela vai se sentir tranquila, vai ganhar confiança e ela vai falar. Qual o nosso papel como adulto? O nosso papel como adulto é deixar que ela se expresse livremente, sem a nossa interferência, né? A gente pode até fazer perguntas, mas deixar que a criança fale por ela. Na roda de conversa não existe certo e nem errado, porque o intuito, o objetivo da roda é que a criança ela exponha as suas vontades e que ela converse, como que a gente fala, né? Se é roda de conversa é para conversar e que ela converse. Então o que é importante nesse momento? Deixem suas crianças falarem, deixem suas crianças participarem por elas. Então assim, durante todos os momentos que a gente, enquanto a gente estiver na pandemia nos grupos, que surgirem as questões, deixem elas se expressarem do jeitinho delas. Ela não quer falar, mas ela quer mandar um emoji. Não tem problema, pode mandar, porque é a participação dela. Aos poucos ela vai ouvir os amigos, ela vai aprender a organizar o pensamento dela e ela vai se sentir à vontade para poder falar. O que nós não podemos é impedir que essas crianças falem por si mesmas, porque senão nós vamos ter, com o passar do tempo, crianças que fiquem
mais retraídas, que não exponham as suas vontades, que não falem o que agrade, o que desagrade. E não é isso que a gente quer. A gente quer que essas crianças, elas se expressem, tá bom? Então, conto com vocês para que isso ocorra durante todo o decorrer desse processo.